Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, muitos temas poderia eu abordar nesta sessão de hoje, sexta-feira, dia 14 de setembro. Porém, há um tema que, digamos assim, domina o momento brasileiro, que são as eleições municipais. E nós temos eleições, portanto, em todos os municípios brasileiros. Então, uma eleição de uma dimensão, eu diria até maior do que uma eleição para presidente da República, porque essa eleição diz muito de perto a pessoa, ao cidadão, a cidadã, que vive lá nos municípios, sejam nos grandes municípios, seja nos pequenos municípios. E é evidente que essa é uma eleição que lida com o problema de perto dessas pessoas, que é a saúde, que é a educação, a iluminação pública, as ruas, o esgotamento sanitário, a moradia. E eu espero que dessas eleições municipais, e aqui é que eu quero até parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, que tem feito, paralelamente com a propaganda eleitoral gratuita, tem feito uma verdadeira campanha pelo voto ético, pelo voto limpo, pelo voto consciente, que é só isso que pode realmente depurar a política, pode depurar a nossa democracia. Porque é muito importante, e nós temos evoluído no processo eleitoral. Por exemplo, me recordo das minhas primeiras campanhas, lá pelos idos de 1974, quando era terrível, avassalador mesmo, o domínio do poder econômico sobre as eleições. O candidato mais rico mandava pintar camisetas, distribuir milhares de camisetas, pintava quase todos os muros da cidade, porque de uma forma ou de outra ele conseguia autorização dos proprietários para pintar, brindes eram distribuídos à torto e à direita, e ainda haviam os famosos showmícios, em que artistas famosos eram levados até para municípios médios e até pequenos para os comícios ou showmícios daqueles candidatos que tinham condições de pagar. E geralmente eram candidatos que estavam no poder ou que queriam assumir o poder e tinham os recursos econômicos para bancar. As prestações de contas também eram muito, digamos assim, até que certo ponto fictícias, porque nem prestação de conta de fato existia. E aí sim, não só corria solto a compra de votos, como também a influência, digamos assim, visual da campanha influía na consciência do eleitor, que, digamos assim, não vendia o seu voto, mas terminava sendo levado pela propaganda, até mesmo a vontade de não votar em quem fosse perder a eleição. Mas é muito importante também, senhor presidente, que nós tenhamos em conta que nós temos municípios muito diferentes pelo Brasil afora. Tem um município, por exemplo, que tem menos de 1.000 habitantes. E, coincidentemente, onde estão esses dois municípios com menos de 1.000 habitantes? Estão justamente na região sudeste. Um em Minas Gerais e o outro em São Paulo. Não é, por exemplo, ao contrário do que se poderia imaginar, não é lá na minha região norte sofrida e desassistida, nem é na região nordeste tão castigada por inúmeros flagelos ao longo do tempo. Era justamente na região mais rica, onde nós temos os dois municípios brasileiros com menos de 1.000 habitantes.
E temos na faixa, por exemplo, de 1.000 a 3.000 habitantes, nós temos 501 municípios. E aí também eu quero destacar que desses 501, 135 ficam na região sudeste e 213 na região sul. Não estou criticando, senador Paim, que haja a divisão municipal. Eu estou mostrando uma realidade, porque eu sou, inclusive, defensor de que hajam municípios menores, capazes, portanto, de o prefeito poder, de fato, administrar esses municípios, e não municípios gigantescos, como, por exemplo, nós temos lá no meu estado mesmo, o município de Caracaraí, que é maior do que alguns estados. Mas temos municípios que são realmente maiores do que alguns países, na região norte principalmente, tem municípios que são maiores do que alguns países do mundo. Então, esse modelo geográfico realmente não ajuda o desenvolvimento. O exemplo é que se vê, por exemplo, você vê estado como Minas Gerais, tem 853 municípios. E a área de Minas Gerais não é tão maior, por exemplo, do que a área do meu estado. São Paulo tem 645 municípios. Na região sul, nós temos o Rio Grande do Sul com 496 municípios e o Paraná com 399. Mas também temos em outras regiões no Nordeste estados com bastante municípios. Eu repito, eu sou a favor da redivisão interna dos estados em municípios menores, que levem em conta as peculiaridades geográficas, que levem em conta a necessidade de levar o desenvolvimento, porque é incontestável que é a presença do poder público numa região que é capaz de mudar a realidade social de uma população. Como que você vai levar, por exemplo, saúde a uma comunidade distante, que eu citei aqui o exemplo de município com menos de 1.000 habitantes, temos tantas regiões que tem aí nessa faixa de 2.000 a 5.000 ou até mesmo 10.000 e que não são municípios, são distritos de municípios. Então realmente importante que se pense numa redivisão criteriosa, não haja, como se dizia, a pura proliferação buscando criar mais cargos de prefeitos, ou de vereadores, ou de funcionários. Não. Eu acho que o importante é levar em conta as pessoas. Como é que está aquele agrupamento de pessoas num distrito, por exemplo, de um município, e que muitas vezes sequer é olhado pelo prefeito, ou o prefeito tem condições de olhar. Porque começa que o maior clamor para qualquer prefeito é justamente a sede do